Eu me recordo, presidente, quando o deputado Roberto Jefferson, todos lembram quando ele acusou, né, e denunciou o mensalão, começou a população brasileira a conhecer as mazelas existentes entre aqueles que detêm o mandato público, aqueles que são pagos com os impostos do trabalhador brasileiro. Posteriormente, nós vimos o Petrolão. Da mesma forma, vimos aí, né, um desmando total na Petrobras, onde quase faliram uma empresa, né, do porte que é a Petrobras. E a partir desses momentos, nós estamos vendo que a imprensa está começando a divulgar toda essa situação que se passa a nível nacional, e realmente nós começamos a tomar conhecimento de muitas situações que nós até bem pouco tempo, vereador Pirola, não tínhamos conhecimento, não sabíamos o que ia acontecer. E aí nós começamos a tomar pé de algumas situações, e me chamou a atenção os dados aí do orçamento de 2018, agora deste ano, da Câmara dos Deputados e do Senado. A Câmara Municipal, a Câmara Federal, ela tem um orçamento agora para 2018 de 6 bilhões e 100 milhões de reais. 6 bilhões e 100 milhões de reais. Ela possui, são dados interessantes até para nós sabermos, 15.800 funcionários. Essa é a quantidade de funcionários da Câmara dos Deputados. Dos quais 3.344 são funcionários efetivos, concursados, e 12.456 funcionários comissionados. 12.456 funcionários comissionados. Dentre esses 12.456, 10.883 são secretários, ou seja, assessores dos 513 deputados. Aí realmente a gente começa a avaliar, a população brasileira, o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, tem razão agora de ir para a rua e querer um basta nessa situação toda que está acontecendo no nosso país. E quando diziam os entendidos, muitos diziam que o grande câncer da situação crítica que o país está passando, ou a maior parcela, tem que ser debitado realmente à classe política, a classe podre da classe política. Então, se usa o dinheiro público como se o dinheiro não fosse de ninguém. Mas, com certeza, se o dinheiro fosse, se a Câmara fosse uma instituição privada, com certeza não teria isso, vereador. Não teria essa quantidade. Primeiro, não teria 513 deputados. E segundo, não teria 15.800 funcionários, dos quais 12.883 são funcionários comissionados. Então é aí. Esse é um ponto, que faz com que o nosso dinheiro público seja de uma forma, usado de uma forma descaradamente, desviando dinheiro público, fazendo com que a população brasileira sofra de uma forma constante com respeito à saúde, uma saúde precária que nós temos aqui no país, a nossa educação, que é considerada uma das piores educação do mundo, assim aí como exemplo também a saúde. E claro que nós não podemos ter uma saúde, uma educação, uma segurança com qualidade, porque realmente falta dinheiro. Mas falta dinheiro por quê? Se o Brasil tem 3 trilhões e pouco de orçamento para 2018, 3 trilhões e pouco no orçamento, um pouco mais de 3 trilhões, é orçamento suficiente para dar uma qualidade de vida, pelo menos na saúde e na educação para o povo brasileiro, na segurança. Isso, infelizmente, não acontece. O Senado da República, aqui eu tenho um dado aqui, só para informar, os funcionários, os 15.800 funcionários da Câmara dos Deputados, representa 80,3% do orçamento de 6 bilhões e 100 milhões de reais. Isso é tudo salário. E o Senado, tem um orçamento de 4 bilhões e 400 milhões.
Esse é o orçamento do Senado, né? E 84%, 3,7 bilhões, é para pagamento do pessoal. Então, claro, aí a gente começa a entender realmente, né, onde é que vai esse nosso dinheiro público, né? Onde vai o dinheiro dos impostos, do suor do nosso trabalhador, né? Razão porque nós estamos vendo hoje a necessidade que o povo está passando. Conceda a parte, vereador Pirola. Obrigado, vereador Ivan. Primeiro quero lhe dar os parabéns por esses levantamentos, esses dados. Realmente demonstra o quão a política ainda existe, essa podridão. Pessoas morrendo na fila do SUS, pessoas não tendo acesso à escola porque não tem nenhum transporte adequado, muitas vezes tendo que ir de pau de arara, a cavalo, bicicleta, canoa, andando mais de 20 quilômetros para chegar numa escola. Mas diante desses números vergonhosos, nós temos que enaltecer o trabalho da nossa Casa Legislativa, que desde que o senhor também já foi presidente dessa casa, nós trabalhamos aqui com pouco mais de 23 funcionários efetivos, 5 comissionados e 4 funcionários cedidos pela Prefeitura que realmente tocam esta Casa Legislativa com poucos recursos. Quiçá todos tivessem um exemplo da Casa Legislativa brusquense em todas as gestões que passaram aqui nos últimos anos. Parabéns pelo levantamento. Obrigado, vereador Pirola, e estou apresentando esses dados justamente porque Vossa Excelência, quando deixou aí a presidência, fez uma explanação dizendo a situação da Câmara, né, como sempre foi, e casualmente estava vendo esses dados, eu achei interessante trazer para que nós possamos tomar conhecimento. Outra situação que a população brasileira está cobrando é a questão do auxílio moradia. Isso também é outra vergonha, né? 4 mil e poucos reais para os deputados, para os juízes, promotores, enfim, todos aqueles que recebem o dinheiro pago pelo trabalhador brasileiro, ainda tem o auxílio moradia, né? Inclusive podendo receber auxílio moradia quem possui residência própria. Mas também, um fato interessante aqui, uma matéria publicada na imprensa, que diz o seguinte, somente não pode receber quem já utiliza o imóvel funcional, né, da Câmara ou qualquer imóvel do Judiciário, cedido pelo Estado, quem não está mais na ativa, aí vem uma questão que foi levantada muitas vezes aqui, ou é casado com alguém que já conta com o mesmo auxílio. Então é o seguinte, quando você vê, né, por exemplo, um deputado e outro da família deputada, para não falar só de um poder. Quando você vê um juiz e a esposa promotora, quando você vê um promotor e uma promotora casados, aí estão recebendo desde 2014 os 2 auxílio moradia. Um só não chega mais, agora tem que receber os 2. Então essa situação, claro que é meio desagradável a gente trazer para cá, mas essas situações nós temos que trazer à baila. Nós somos obrigados a trazer para que o povo tenha conhecimento dessas situações e ver o que nós estamos pagando hoje. Agora eu fiquei satisfeito, até para encerrar, senhor presidente, já quase um minuto só. Uma situação que eu fiquei satisfeito, fiquei contente, agora em dezembro, não sei se Vossa Excelência tomar conhecimento, foi aprovado na Assembleia Legislativa o fim do subsídio dos ex-governadores. Os governadores que passavam aqui em Santa Catarina, todos recebem R$30.400 reais por mês. E as esposas, as viúvas, né, dos governadores falecidos, recebem R$15.000. Então, a partir desse projeto aprovado, né, vai acabar essa distribuição, essa farra do dinheiro público. E Santa Catarina, mais uma vez, sai na frente, dando um exemplo para o Brasil. Era isso aí que nós tínhamos, presidente. Senhora presidente, ainda há pouco a gente trouxe algumas situações aqui de obras que estão em andamento e há pouco também o vereador Léo me fez lembrar, só para registrar também aqui, nesse nosso pronunciamento, uma situação complicada que existe na rua Augusto Clapote, ali, uma transversal com a Eliseu Rodolfo, né? Naquela proximidade ali, onde naturalmente a cada chuva, até numa quantidade não muito grande, mas qualquer chuva já
inunda toda aquela região ali entre Eliseu Rodolfo, a Carlos Gamba, também ali da Madre Trento, que tem um bocado de água ali, também umas nascentes ali embaixo, naquela região. E nós estivemos aí recentemente lá, a pedido da comunidade, do Renan Marchevski, que foi o que idealizou aquela reunião lá, onde a região ali dele é mais prejudicada, para buscar algumas alternativas para solucionar aquela situação, porque Augusto Clapote é uma via de tráfego normal aí de ônibus, caminhões, a entrada do município para quem vem de Nova Trento, São João Batista, e a cada chuva a situação fica complicada. E agora está sendo feito um trabalho bem agora topográfico para ver aquela região ali e ver uma situação que pode amenizar aquela situação. Concedendo a parte ao vereador Léo. Obrigado pela parte, vereador Davis. Como você destacou aí, está sendo sim agora estudada a possibilidade, né, com os engenheiros para levar a tubulação até o Ribeirão. Estive também lá no local, como você acompanhou, com o prefeito que estava em exercício, Arivec, e já tomou lá, conversando com alguns empresários ali da localidade, já tomou consciência do grave problema que é. Claro que temos outros graves problemas também na cidade, mas com pouca chuva lá está tudo alagado. Então, e demora até a vazão dessa água recuar, sair daquele local. Então, eles nos garantiu que dentro de poucos dias aí já vão estar dando o início para realizar a obra daquele local para amenizar aquela situação. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado também pela parte, vereador Léo. E depois dessa visita que Vossa Excelência fez, mas o prefeito em exercício, já essa semana também esteve lá novamente, o Ari esteve junto com o secretário de Obras, o Ricardo, o deputado estadual Venzon também, que tem alguma verba parlamentar, parece também, para fazer aquela situação da rua Augusto Clapote. Enfim, está todo mundo aí mexendo para que aquela obra seja realizada e amenize a situação. Amanhã vai ser feito um levantamento topográfico também da região, para ver qual tipo de drenagem pode ser colocada lá e melhorar a situação das famílias, moradores lá da rua Eliseu Rodolfo, que é uma solicitação não só que o senhor como vereador atendeu, eu também, outros parlamentares aí também foram abordados para tentar resolver aquela situação lá em Águas Claras. Por outro lado, senhor presidente, um outro assunto aqui que a gente começa a adiantar um pouco, a gente está fazendo uma pesquisa de forma legislativa, para ver a viabilidade, que existem recursos aí que são contabilizados para o município, através de multas, né, de trânsito, um percentual do IPVA de veículos que são de Brusque também, né, com placas de Brusque, o IPVA é pago, parte desse IPVA volta ao município e parte dele é colocado para a situação de sinalização pública, construção a pintura de faixas elevadas, faixas para pedestres atravessarem, né, a aquisição também de veículos para a sinalização, enfim. E o que chama a atenção, que uma situação que também pode ser, agora a gente vai fazer uma pesquisa mais jurídica para ver a possibilidade também, o ex-vereador Valdir, é de também esses recursos que giram sempre em torno de 1.800.000, 2 milhões aí, sempre contabilizados, né, de todo esse repasse que vem do Estado, que vem das multas aqui locais, enfim, tem um percentual que vem e tem esse valor. E com a pintura de faixas, compra de veículos, isso, aquilo, acaba esse valor ainda não sendo tanto utilizado e acaba sendo lá um saldo que fica disponível sempre. E a nossa colocação, e o que vamos tentar procurar de forma jurídica, para ver se existe a possibilidade de esse valor ser utilizado também para a situação de câmeras de segurança, né, que talvez o pagamento da manutenção dessas câmeras, numa parceria de compra de câmeras junto à iniciativa privada ou com recursos também desse fundo. Hoje não teria aqui uma opinião já formada se é possível ou não fazer, né, essa aquisição, mas vamos procurar saber se será possível, porque existem esses valores. A cidade, eu entendo que a parte já concedendo a parte ao vereador Paulinho, e eu entendo também que a parte de câmeras de segurança e que estão aí monitorando as ruas e situações do município, faz parte também de um controle do trânsito,
justamente também no controle também da parte de segurança pública. Então é uma ideia que a gente vai estar agora desenvolvendo um pouco melhor, porque a gente vê os recursos ali disponíveis e, por outro lado, a falta de recursos próprios ou até de investimentos do Estado ou da União para que os municípios consigam fazer a aquisição dessas câmeras de segurança e a manutenção também desse sistema, bem como acompanhamento hoje, que já existe, claro, algumas aí instaladas no município, e é feito monitoramento por parte da Polícia Militar. Eu concendo a parte ao vereador Paulinho. Vereador Davis, antes, importante parabenizá-lo em função da preocupação com esses recursos, né? Porque é fundamental. Hoje nós temos mais de 2 milhões na conta, né? A verdade é que ela tem que ser utilizada para aquelas 3 situações que a gente já conversou, que eu entreguei o documento para o vereador entregar para o ex-secretário Alonso. Estarei indo também semana que vem conversando com o novo secretário para esclarecer algumas coisas também da legislação, e eu garanto para o vereador que esse recurso também pode vir juntamente com o plano de mobilidade. O plano de mobilidade é uma situação que pode vir juntamente com equipamentos eletrônicos de segurança, o que também facilita a questão de recursos. Mas quero parabenizá-lo de novo em função dessa preocupação com as câmeras. Com certeza, eu acho que a resolução 404 fala sobre isso. Ela pode ser utilizada sim para esse tipo de recurso. É só fazer uma análise jurídica que facilmente vai ser comprovado isso. Parabéns. Obrigado pela parte, vereador Paulinho. Vossa Excelência, que também tem bastante conhecimento na área de trânsito e também com certeza veio a colaborar com essa nossa ideia, com a nossa preocupação. Porque a gente tem conversado com alguns empresários aí, o vereador Queca, e alguns deles têm dito o seguinte: eu participo da doação de 1 ou 2 câmeras aqui na região da minha empresa, uma rotatória que tem próximo, aqui numa esquina. Por quê? Porque normalmente as empresas já dispõem de câmeras de segurança, monitorando calçada, monitorando a entrada do pátio da empresa, situações desse tipo. Mas nada impede deles auxiliarem na compra de mais 1 ou 2 câmeras para uma região maior de monitoramento, que no final contribui também para a segurança, né, e de toda a situação ali em torno da empresa. Então tem mais essa situação que eu entendo que existindo uma parceria prefeitura e empresas, podemos estar adquirindo essas câmeras e depois vem a situação da manutenção dela e o controle dela, que também dessas câmeras aí para que fiquem funcionando. Concedo a parte ao vereador Tuta. Vereador, obrigado pela parte e venho também parabenizar também o senhor por essas colocações. E também só colocar que devido a essas câmeras que os empresários estão às vezes instalando, teve até pouco tempo atrás um empresário que recuperou, né, foi indo atrás das câmeras, né, e recuperou veículos da empresa através das câmeras que foi pegando, né, e foi vendo que ali estava passando o caminhão que carregava um maquinário dele, né, então foi indo pegando do ponto onde saiu e foi pegando as imagens até chegar, né, para entregar para a polícia naquela região. Então estava, né, o seu patrimônio que ali passou, né, então ele foi acompanhando e então para ver como isso é importante, até mesmo o próprio cidadão foi atrás e conseguiu, né, a rever o que tinha sido ali tomado. Devolvo a parte e agradeço, vereador. Obrigado à parte, vereador Tuta. Enfim, eu acho que depois que tem a instalação das câmeras em outros pontos aí, do que já existe, melhorar mais ainda, acompanhar no sistema mais também cada vez mais digitalizado, melhorado, que possa ser expandido inclusive nas redes sociais, todos acabam ganhando, não na situação só do trânsito, mas da segurança pública, no monitoramento e depois também nessa situação do trabalho de inteligência investigativo, tanto por parte da Polícia Civil como também da Polícia Militar, que hoje utiliza de algumas câmeras que são já do trânsito, mas tem a participação também de empresas que têm ajudado nesse monitoramento. Obrigado. É impressionante que uma forma de agradar ou de intermediar, que se procura termos e notas para justificar, às vezes, o injustificável. Eu me deparei com o jornal aqui da terça-feira, 13 de fevereiro de 2018, na página 3, opinião. Essa opinião deve ser do jornalista. Talvez o jornalista não acompanhou a última sessão. Quero dizer que estive no governo e fui fiel ao governo e defendi o governo
porque assim você tem que ter vergonha e tem que ter credibilidade, tem que ser correto nas coisas. Fiz o que pude fazer em termos de educação para a Brusque. Toda a minha experiência que adquiri durante os longos dos 50 e poucos anos de serviços prestados à educação, a gente colocou inclusive em xeque. Enfrentamos muitas dificuldades, evidentemente. Foi até um ano atípico, e bastante atípico. Enfrentamos, por exemplo, uma frota que não tinha pneus, nem licitação para pneus, dos ônibus para transportar as crianças, e sofrendo pressão do Ministério Público, denúncias, porque não podia rodar. Também faltando combustível, óleo, diesel, o Arla para misturar, porque alguns ônibus exigem esse tipo de combustível. Também não havia licitação para tanto. A gente tem que negociar com os postos para poder abastecer, para não deixar as crianças na estrada, que não eram poucas, eram 6.000 crianças que precisavam chegar à escola todos os dias. Nenhum ônibus passando na vistoria, tendo que adequar, humilhar, implorar para empresas e pequenos reparos, um faltando limpador, outro era sinaleira, outro era... Felizmente, conseguimos fazer com que isso tudo acontecesse. E graças a uma pessoa que esteve à frente disso, isso eu quero de público, até reverenciar o seu nome, que era o coordenador do transporte escolar, que nós está batizado como PEMUT, Norival de Piné. Acho que muitos conhecem, que até tem um programa na rádio, Pega Leve. Fez das tripas o coração, muitas vezes quebrando ônibus e pedindo, chorando, implorando para o seu Hermes Clã, Santa Luzia, pegando o circular emprestado para socorrer e assim por diante. Qual foi o obrigado que esse rapaz recebeu? Deixei a secretaria dia 30 mesmo ele já foi exonerado. Eu acho isso uma coisa muito injusta, porque devia fazer uma avaliação do sacrifício, do trabalho. Tem muitas coisas lá que ele conseguiu, sinaleira, limpador, etc., que ele assumiu compromisso, senão o cara não colocava, para poder passar na vistoria. Então isso é triste. O que me dói justamente é ver isso. Um companheiro que lutou, um companheiro que durante a campanha não mediu esforços, trabalhou 30 dias ou mais, sem ganhar um litro de combustível, visitando todos os seus clientes da rádio do programa Pega Leve, pedindo voto para o Dr. Jonas Erivec. E nem muito obrigado. Estás embora? Isso é que dói. Quanto à minha vinda para a Câmara, estava programado, eu sempre disse que em fevereiro ia retornar para a Câmara. Agora a forma também não foi muito bem conduzida, tudo bem, foi um pouco antecipada as coisas, mas eu viria de qualquer forma para a Câmara, isso não me machucou de forma nenhuma, porque eu viria em fevereiro para o Poder Legislativo. Esse compromisso já tinha anunciado numa reunião para todos os diretores, certo? Bom, agora o que dói é pessoas que realmente subiram ladeira, desceram ladeira, subiram o barranco, pediram voto, lutaram, empurraram o caminhão, não deu nem tempo para se despedir. Por telefone, funcionário subalterno, e lá dizer, ó, não, amanhã tu não precisa vir mais, estás fora, estás na rua. Pior do que fizeram com o tempo do Prodeste, que foi demitido por telefone. Isso é indecoroso, isso é o que eu não concordo. Então isso machuca. Talvez eles tenham um cheiro de Ciro Rosa, porque você sabe que esse time de futebol tem uma agremiação e política é a mesma coisa. E se falar em Ciro Rosa hoje, ele está falando num demônio na prefeitura, mas também não se esquecem que se não fosse Ciro Rosa, essa dupla que está lá não estaria. Com toda certeza. Eu tenho minhas dúvidas se não tocaria a tropa, como se diz na gíria. Tenho a dúvida. Talvez ficaria em último colocado. Agora, graças
à popularidade, ao conhecimento de Ciro Marcial Rosa, que ele fez toda a sua campanha, e a campanha, o lema era esse no palanque, porque eu pronunciei várias vezes: quem é Ciro, vota no 40, para eleger Dr. Jonas Yarivec. Deveriam essa dupla reverenciar todos os dias que se acordassem de manhã e dizer: obrigado, Ciro Rosa, por nós estarmos aqui. Essa é a bem da verdade, que hoje eles acham que são os donos dos 25 mil votos que fizeram. Vamos ver, o tempo se encarrega das coisas. Eu faço parte de uma agremiação, e talvez muitos, se não fizeram festa por eu ter deixado a secretaria, mas bateram palmas escondido, bem provável. Porque eu faço parte de uma agremiação, e a minha agremiação é PSB. O prefeito eu não sei, está inscrito no PSB, mas não participa das nossas reuniões, não escuta o partido, essa é bem da verdade. Então quer dizer que eu sou do PSB. Agora, e dizer que eu faço parte do PSB, mas permito que todos aqueles, especialmente que cheiram alguma agremiação ou mais intimidade ou mais proximidade, sejam execrados, que prestaram um bom serviço. Se fosse malandro, não fosse um bom trabalhador, tudo certo. Mas quando a pessoa demonstrou eficiência no seu trabalho e ser dispensado, dizer assim, ó, estás fora. Esse foi o termo usado. Isso dói. Dói porque a gente sabe do trabalho que ele realizou. A gente sabe das dificuldades que ele passou durante o ano para não deixar uma criança de pé para colocar nas escolas. Ele foi meu braço direito lá no transporte. Eu sei quantas vezes ele chorou. Então isso é uma maior das injustiças que fizeram para esse rapaz. Então, infelizmente, essas coisas em política acontecem. E aqui na última sessão eu coloquei bem claro. Eu fui fiel, eu sou do PSB, tudo que for correto, mas o meu compromisso, cada poder são independentes. Vou repetir novamente. São harmônicos, mas são independentes. Eu constar no executivo, eu fiz o papel de executivo. Constou no legislativo, para qual o povo me elegeu, eu sou do legislativo. E a função principal do legislativo é fiscalizar. É bem representar o cidadão que lhe confiou o voto. E isso você pode ter certeza que eu vou honrar o voto que me foi dado. Acima de tudo, sou um legislador. Legislar e fiscalizar. Essas são as principais atribuições do legislativo. E para isso, eu quero cumprir com toda a galhardia e com honradez. E dizer que nós, um dos grandes gargalos foi a fila única das creches. Nós atendemos, mesmo espremendo de um lado, ajeitando de outro, mais de 1.600 crianças colocamos na rede. Com grandes dificuldades, mas procuramos solucionar. Existe agora, no último também, novas inscrições, evidentemente, e vão aumentar sempre. Quero desejar sucesso para a nova secretária da Educação, porque muitos problemas irão surgir. Obrigado a todos que me apoiaram. Eu venho novamente aqui na tribuna falar sobre a lei do nepotismo. Seria hilário se não fosse trágico isso. Uma lei aprovada, sancionada, que ainda não está sendo colocada em prática. Eu vou recapitular um pouquinho de como foi esse projeto de lei aqui na casa. No começo de junho do ano passado, o vereador Marcos Deichmann me procurou e manifestou esse desejo de propor essa lei, proibindo que prefeito, vice-prefeito e vereadores nomeassem seus cônjuges, companheiros ou parentes até 3º grau em cargos comissionados na prefeitura. Ele falou que já tinha tratado desse assunto com o Observatório Social e que iria trocar uma ideia com outros colegas vereadores, buscando criar uma base de apoio e amadurecimento da ideia. De imediato, eu fui simpática à ideia e à iniciativa. A degradação moral no âmbito das 3 esferas do governo,
envolvendo pessoas eleitas pelo voto popular, era uma exposição vergonhosa. Ainda é. Isso pode ser visto pela Lava Jato. Daí, no dia 27 daquele mês de junho, por meio do projeto de lei número 29/2017, o vereador Marcos Deichmann formalizou a ideia de proibir o nepotismo no âmbito dos poderes executivo e legislativo aqui no município de Brusque. Eu, os vereadores Claudemir Duarte, Jean Pirola, Paulinho Sestrem, Sebastião Lima, entramos como coautores com as nossas assinaturas em apoio a este projeto. Nas justificativas orais desta tribuna, o vereador Marcos disse que a ideia era velha, mas bastante resistente por seguidores de grupos políticos, sempre interessados em manobrar e dominar as câmaras municipais, assembleias legislativas e até o Congresso Nacional. Por tratar-se de um tema que certamente oferecia resistência, os autores e simpatizantes das ideias fomos todos muito cuidadosos, tomando todas as precauções e respeitando integralmente o regimento interno e todo o ritual do processo legislativo. Para permitir uma ampla discussão e participação popular, foram encaminhadas cópias da matéria às mais representativas entidades da nossa sociedade, com abertura para sugestão e aprimoramento do texto. A participação aconteceu de forma satisfatória. Vale citar que algumas entidades deram brilhantes ideias, a CIB, Unifeb, CDL, dentre outras. Ainda, buscando ampliar mais o debate na sociedade, a Comissão de Constituição convocou uma audiência pública, realizada em 14 de agosto, quando o tema foi exaustivamente apreciado naquela Assembleia Pública, prestigiada por autoridades de todos os segmentos sociais, com discursos e manifestações históricas, todas em apoio ao referido projeto. No decorrer da tramitação, foram interpostos emendas e requerimentos, todos observados na forma da lei e dos valores democráticos. Encerrada esta fase da participação popular, autor e coautores apresentaram uma emenda aditiva, a número 2, dando uma redação final ao texto, aproveitando algumas sugestões que vieram das classes e das pessoas que foram ouvidas na audiência. A Comissão de Constituição e de Serviços Públicos, em criteriosa análise de legalidade, constitucionalidade e de mérito, manifestaram-se pela regularidade da matéria, recomendando a aprovação da emenda número 2 e rejeitando a emenda número 1. Nos dias 10 e 17 de outubro, observado todos os procedimentos legais, o plenário finalmente apreciou e aprovou em 2 discussões o então projeto de lei 29/2017, incorporando ao mundo jurídico municipal um aprimoramento ético para diminuir o grau de influência do Executivo nas deliberações da Câmara por meio de expedientes deploráveis. No dia 1º de novembro, a ideia finalmente foi transformada em lei, a Lei número 4.095, com a sanção do prefeito Jonas Oscar Paglio, sem nenhum veto. Logo, o que se tornou público, circulou a fofoca apimentada de que não seria bom festejar, pois o Executivo iria usar de vários expedientes protelatórios para execução da lei, que era história para inglês ver. Só teríamos uma lei que não teria efetividade na prática. Conhecendo a qualidade ética do nosso gestor, do prefeito, não quis dar crédito a essa possibilidade, que seria deprimente para mim, uma pessoa como o Dr. Jonas ser jogada na vala comum. Em dezembro, também, talvez a título de fofoca,
escutei alguns comentários de que o prefeito havia autorizado um recenseamento interno para localizar possíveis servidores nomeados e identificar a prática de nepotismo. Fiquei animada novamente e voltei a dispensar minha confiança pessoal e política no propósito de avançarmos rumo ao fim das intervenções políticas partidárias, nos governos das trocas de favores para a composição da base e garantia de apoio. Com o passar do tempo, marcado pelo silêncio e pela falta de atitude para a aplicabilidade da lei, isto foi desanimador. O mais desanimador ainda, senhor presidente, ocorreu em 4 de dezembro, quando o PMDB e o PSD, partidos com representação nesta casa, impetraram perante o Tribunal de Justiça uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a suspensão dos efeitos da Lei 4.095, que dispõe sobre a prática do nepotismo entre o Executivo e o Legislativo. A principal alegação dos partidos é que a iniciativa de legislar sobre o assunto é privativa do Poder Executivo. Isto é, que os vereadores não poderiam ter iniciado o processo legislativo. Em uma peça literária jurídica, muito bem fundamentada, esta casa, na figura do vereador-presidente, na época, Jean Pirola, se manifestou nos autos, rechaçando as alegações levantadas. Agora, temos que aguardar a decisão desta Corte. Mas, senhor presidente, independente da ação direta de inconstitucionalidade, a Lei 4.095 está em vigor. A pergunta que fica por que o gestor se recusa a cumprir? Ao encerrar, eu lembro que é dever do Poder Executivo cumprir todas as leis, inclusive as que ele próprio edita, sob pena de responsabilidade de ser um gestor omisso, inclusive em infrações políticos-administrativas, haja vista que a lei está em vigor e deve o prefeito cumpri-la, não omitindo-se em colocá-la em prática. Conceda a parte, vereador. Só queria colocar que eu e o vereador Marcos fomos numa reunião e isso foi confirmado pelo Aurinho, que estavam fazendo esse levantamento. Eu só queria colocar aqui como é muito triste, todos nós, como vi no jornal agora, que somos de primeira candidatura, que temos ainda e não morreu a esperança de que a gente faça realmente as mudanças que o povo que está lá fora quer. Nós somos representantes do povo e a gente tem usado de subterfúgios para conduzir artimanhas, para conduzir o que tem que ser feito de uma forma como completamente não faz coerência nenhuma com o que fizemos na campanha, com o que dissemos na campanha. E as pessoas entram lá, mas eu tenho certeza que isso está acabando. Não vai conseguir que as pessoas entrem aqui e sejam políticos e continuem sendo demagogos, falando uma coisa e fazendo outra. É ridículo isso, e até o que foi colocado aqui pelo vereador Zancanaro confirma o que nós colocamos na primeira vez, o que aconteceu... Mas a pergunta que fica realmente é esta: quando essa lei vai ser cumprida? O prefeito já sabe quem são as pessoas que são ligadas aos parentes. Então, que ele comece a colocar em prática. A lei está em vigor há mais de 6 meses. Quando que ela efetivamente vai ter a prática? Obrigada.